Você já se perguntou sobre o mistério da eternidade? O que nos espera após o último suspiro? Imagine um lugar onde a beleza transcende tudo o que você já viu, onde cada momento é um êxtase de pura alegria e amor indescritível. Mas ao mesmo tempo, existe um lugar de tormento e separação eterna, uma realidade que muitos optam por ignorar ou tratar como um mito. Bem-vindo a uma jornada através do desconhecido, um mergulho profundo nas questões mais intrigantes da vida e do além. Hoje, vamos desvendar o que a Bíblia, o livro mais antigo e mais lido do mundo, tem a dizer sobre o céu, o inferno e tudo o que está entre eles. Falaremos sobre o destino eterno, as consequências das escolhas que fazemos e os incríveis planos que Deus tem para aqueles que o seguem. Porque a maioria de nós vive como se a eternidade fosse uma vaga abstração. Porque mesmo entre os crentes, o céu parece ser uma reflexão tardia, e o inferno é real ou apenas uma ferramenta de controle social. Está preparado para confrontar as verdades que muitos preferem ignorar? Pegue sua Bíblia, abra sua mente e prepare seu coração. Este não é um tema para os fracos de espírito. É o assunto que decide o destino eterno de cada alma humana. Se você está pronto para ir além do superficial, se está disposto a enfrentar perguntas que muitos evitam, então você está no lugar certo. Fique conosco e explore as respostas que podem muito bem mudar sua vida para sempre. Você já se pegou imaginando o que acontece depois que respiramos o último suspiro? É um céu idílico, um inferno abrasador ou talvez algo mais complexo? A Bíblia tem algo surpreendente a nos dizer sobre isso. Opiniões sobre o além são como impressões digitais, únicas para cada um. Algumas pessoas creem numa espécie de sono eterno, até o juízo final, enquanto outras imaginam que a avaliação divina é instantânea. Mas o que diz a fonte mais antiga e sagrada de conhecimento? O que nos revela a Bíblia? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, a Bíblia deixa claro que para os crentes, a morte é apenas uma transição. Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Sim, sua alma será guiada para um lugar de paz e amor eterno. Mas e nosso corpo terreno? Segundo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17, haverá uma ressurreição, e os crentes receberão corpos glorificados, habitando para sempre nos novos céus e nova terra. Agora, imagine isso, um novo céu e uma nova terra, onde Deus estará com eles. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, como descreve o Apocalipse capítulo 20 EOM. É o final feliz que todos ansiamos, não é? Então, o que acontecerá com você, seguidor de Jesus, no instante após sua morte? Conforme a palavra de Deus, anjos o conduzirão diretamente para o céu. Mas espere, ainda há mais. Jesus conta a história de um rico e um pobre, Lázaro, em Lucas capítulo 16. Enquanto o rico enfrenta tormentos em Hades, Lázaro é confortado ao lado de Abraão. Note, esta não é uma alegoria sobre o céu, mas nos dá vislumbres importantes sobre o destino da alma. Os anjos são, na verdade, os mensageiros divinos que nos guiam à eternidade. Por mais incrível que pareça, nosso Pai Celestial anseia tanto por nossa chegada que garante nossa entrada no céu de forma impecável. Você está preparado para essa jornada final? É claro, esses são os ensinamentos segundo a Bíblia. E como em qualquer discussão espiritual, há uma variedade de interpretações. Então, o que você acha que o espera no além? Em Lucas capítulo 16, versículo 26, Abraão explica que existe um grande abismo separando os justos dos injustos, tornando impossível atravessar de um lado para o outro após a morte. É como se o destino eterno de cada um estivesse selado. A presença imutável de Deus é a promessa para os que creram, conforme diz 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Note bem, a Bíblia não fala de purgatório ou reencarnação. Depois da morte, os crentes estão ausentes do corpo e presentes com o Senhor,
como declara o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Não há espaço para estados intermediários. Interessante notar que Winston Churchill, um dos maiores líderes políticos da história, tinha uma visão única de céu e terra em seus planos funerários. Em sua cerimônia fúnebre em St. Paul's Cathedral, ele queria que um trompetista tocasse taps para simbolizar o fim da vida terrena e outro tocasse reveille para anunciar o início de uma nova vida no céu. Essa vida é como uma estrada sinuosa. Podemos não ver todos os detalhes do caminho, mas sabemos aonde ele leva. E cada manhã que você acorda, lembre-se, você está um dia mais perto de casa, de estar na presença divina. Segundo a Bíblia, a sua verdadeira essência é o espírito, e o corpo é apenas um recipiente temporário. O espírito é eterno e não perece, ao contrário do corpo que é sujeito a doenças e envelhecimento. De acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disto, o juízo. O que você decide nesta vida única determina o seu destino eterno. Aceitar ou rejeitar Jesus Cristo é uma escolha que você faz aqui e agora. A história de Lázaro e o rico em Lucas, capítulo 16, sugere que tanto os salvos como os condenados retêm suas faculdades mentais, emoções e memórias após a morte. Eles ainda são capazes de pensar e se comunicar. A eternidade não é um estado de desligamento. Ao contrário, é um estado de plena consciência. Nossa personalidade não está ligada ao corpo físico, mas à nossa alma. A história do rico e Lázaro em Lucas, capítulo 16, nos mostra que, mesmo após a morte, as pessoas retêm características distintas de personalidade. Isso reforça a ideia de que a verdadeira essência de quem você é reside em sua alma. Contra a ideia de que o céu seja um lugar de inatividade ou adoração contínua, a Bíblia nos dá pistas de que haverá atividades, trabalhos e até aventuras. Isso alinha com a ideia de que seremos corregentes com Cristo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 24, nos mostra que tanto a vida quanto a morte têm um propósito para o crente. Viver é servir a Cristo e morrer é ganho, porque nos coloca na presença direta de Deus. A visão de Paulo sobre o céu era tão otimista que ele desejava estar lá. O que você pensa sobre o céu afeta como você vive na terra. Paulo tinha uma esperança viva, conforme descrito em Romanos capítulo 8, versículo 18, que os sofrimentos atuais não são nada comparados à glória que nos será revelada. Arqueólogos descobriram um exército de terracota na China, feito para proteger o primeiro imperador, Shi Huangdi, na vida após a morte. Essa descoberta destaca como diferentes culturas veem a morte e a vida após a morte. O cristão, no entanto, coloca sua esperança não em objetos terrenos, mas em Cristo. Segundo a 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 4, nossa esperança é viva por causa da ressurreição de Cristo. Não estamos esperando por um reino efêmero, mas por uma herança eterna, imperdível e imaculada, que está reservada no céu para nós. Será que vamos reconhecer nossos entes queridos no céu? Enquanto a Bíblia não oferece uma resposta definitiva, ela sugere fortemente que nossa consciência e reconhecimento de outros serão aprimorados, não diminuídos. 3 respostas sobre o céu. Eu sou bom o suficiente. Algumas pessoas acreditam que suas boas ações garantem um lugar no céu. No entanto, Romanos capítulo 3, versículo 23 afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 10. Também nos diz que quem violar um só dos mandamentos da lei é culpado de todos. Indiferença ou descuido. Outros podem dizer que não têm certeza sobre o céu e realmente não se importam. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que essas pessoas são indesculpáveis, porque a existência e o poder de Deus são claramente vistos através da criação. Fé em Jesus. A única maneira garantida de alcançar o céu é através da fé em Jesus Cristo como Salvador. Ele é nosso advogado e intercessor junto a Deus Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1.
Muitas pessoas têm uma visão errônea de Deus como um vingador cruel, pronto para enviar as pessoas para o inferno. Mas Deus ama o pecador, embora odeie o pecado. Nossa única esperança de salvação e entrada no céu é através de Jesus Cristo, que paga o preço pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Após a morte, tanto crentes quanto não crentes vão para lugares temporários até o juízo final. Lucas capítulo 6, versículo 24, descreve o rico sendo imediatamente atormentado após a morte. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, todos os mortos são ressuscitados e julgados. Os incrédulos são então lançados no lago de fogo, que é o seu destino eterno. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 a 15, vemos que todos os mortos são julgados com base em suas ações na terra. Os cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Este é o segundo tipo de morte, a separação eterna de Deus. A única maneira de evitar esse destino é confiar em Jesus Cristo para a salvação. Mateus capítulo 25, versículo 46. O conceito de inferno não é exclusivo ao cristianismo. Outras culturas e religiões também têm ideias similares. O inferno é claramente descrito na Bíblia como um lugar de tormento eterno. Mateus capítulo 23, versículo 33. Jesus mesmo deu uma descrição vívida do inferno na parábola do homem rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Nesta parábola, Jesus ilustra que as escolhas feitas durante a vida terrena têm consequências eternas. O homem rico, que não se arrependeu e não seguiu a Deus durante sua vida, encontrou-se em um lugar de tormento eterno sem chance de retorno. Embora o tema do inferno seja desconfortável para muitos, é uma doutrina cristã que não pode ser ignorada. Alguns propõem o universalismo, a crença de que todos serão eventualmente salvos e que um Deus amoroso nunca enviaria alguém ao inferno. No entanto, a Bíblia usa a mesma palavra para descrever tanto a vida eterna quanto o castigo eterno, indicando que ambos são, de fato, eternos. As Escrituras falam claramente sobre a eternidade da alma, seja em um estado salvo ou perdido. Algumas pessoas argumentam que aqueles que rejeitam Cristo simplesmente são aniquilados, mas essa visão não é suportada pela Bíblia, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 2. O momento da nossa morte é incerto, mas a Bíblia deixa claro que aqueles que rejeitam Cristo enfrentarão um destino terrível. Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42. Alguns se perguntam como um Deus amoroso poderia enviar alguém para o inferno. Segundo as Escrituras, Deus não envia pessoas ao inferno contra a sua vontade. Elas se condenam por sua própria rejeição de Deus e de sua oferta de salvação. Mateus capítulo 5, versículo 29. É surpreendente como muitos cristãos parecem indiferentes à realidade do céu, talvez porque a prosperidade material deste mundo os distrai das realidades eternas. Vivemos em uma era em que o ceticismo muitas vezes prevalece. O foco na ciência e na comprovação empírica tornou difícil para muitos acreditar em algo que não pode ser provado em um tubo de ensaio. Este ceticismo também influencia a nossa visão do céu e da eternidade. A eternidade é algo difícil de compreender para seres finitos. No entanto, a Bíblia nos assegura que algo grandioso nos espera. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Em um mundo onde o valor é muitas vezes medido pelo quão ocupado você está, a ideia de eternidade pode ser difícil de aceitar. No entanto, para o crente, a antecipação do céu nunca é monótona. É mais emocionante do que qualquer prazer terreno. No céu, Deus e não o homem estará no centro de tudo, e a sua glória será dominante. Nossos momentos mais preciosos na terra podem ser apenas um vislumbre do que nos espera na eternidade com Deus. Jesus falou sobre o céu como um lugar específico, uma casa eterna que Ele está preparando para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Para os cristãos, nossa verdadeira casa não está neste mundo, mas no céu, um lugar preparado para nós por Jesus Cristo. Isso oferece um contraste marcante com a realidade de desabrigo físico que muitas pessoas enfrentam na Terra.